Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. É um motivo de alegria, né? A gente está aqui adorando a Deus, sentindo a presença do Senhor. Porque servir ao Senhor não tem preço, adorar o nosso Deus não tem preço. Então o melhor lugar de nós estar é aos pés do Senhor para sentir a sua presença. Eu irei ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor no livro de Efésios. No capítulo 10 até o 18. Exaltado seja o Senhor. E diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais firme, desde cingindo os vossos lombos com o evangelho, com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e singeleza de coração. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nosso Deus para todo sempre. Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus fiel. Nós vemos aqui, né, a palavra do Senhor, onde ela fala que é para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, né, contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo, como a palavra fala. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque se faltar uma arma, a pessoa perde a batalha. A pessoa perde a batalha por falta de arma. Mas quando a palavra do Senhor também, ela fala como Deus falou, né, para Josué: não apartai da vossa mão o livro da lei, na sua lei medita de dia e de noite. Porque nós sabemos que nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus, é com a palavra do Senhor. Porque nós precisamos estar, porque quando o inimigo tentou a Jesus, depois dos 40 dias, ele tentou a Jesus através da palavra. Porque o adversário, né, como a palavra do Senhor fala aqui, que nós temos que ser revestidos, né, de toda a armadura de Deus, contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vai preparar a cilada para nos destruir. Porque nós estamos numa guerra espiritual, sabendo que o general de guerra é o nosso Deus, o nosso dono. E ele nunca perdeu batalha, ele nunca vai perder. Na vida daqueles que é revestido com adoração, com humildade, com perseverança, com fé, com escudo da palavra, para que possa resistir os dias maus. E depois que nós fazer tudo isso, nós temos que ficar firme na perseverança. Não é porque foi feito só um dia, não é porque foi só um ano, mas temos que ficar firme na perseverança. E nós precisamos ter revestido da palavra de Deus, a qual nós podemos apagar todos os dados inflamáveis do maligno com a palavra de Deus. E nós precisamos ter o escudo da fé. Porque sem fé é impossível nós agradar a
Deus, como está em Hebreus 11:6. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus, Ele é galardoador. Ele ensina de quem é que Ele vai ser galardoador. É daqueles que buscam. É daqueles que adoram. Daqueles que tiram tempo para estar adorando ao Senhor, nos pés do Senhor, falando: eis-me aqui, sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu preciso vencer. Jesus vence por mim. Louvado seja Deus. Porque com eles estão os braços de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Como aconteceu ali, né, quando o rei Josafá recebeu aquela carta ali, que ficou muito triste, convocou todo o povo para orar ao Senhor e jejuar e buscar. E ali Deus levantou o profeta para falar. E ele disse, porque ele chegava ao Senhor e dizia: Senhor, nós não temos força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então é assim que Deus quer nós. É com os olhos postos, não é no problema. Que nem aconteceu. Se a irmã tivesse ficado com o olho no problema, ia ver a netinha óbito, mas ela estava com o olho, era no Senhor dos Exércitos, esperando a hora e o momento certo que o Senhor ia falar. Porque Deus, Ele opera na hora certa, no momento certo. Às vezes Ele prova a nossa fé. Às vezes Ele prova a nossa fé para ver se nós vamos acreditar nele ali, até mesmo Ele sabendo que nós temos comunhão com Ele e sabendo que nós sempre estamos pedindo a direção de Deus, não dando nem um só passo sem a presença de Deus, sem o amparo do Senhor, vigiando até mesmo no que fala, para não falar coisa desagradável a Deus, porque se nós entristecer o Espírito Santo de Deus, ele vai para longe de nós e aí nós estamos muito ruim, viu? E por isso nós temos que estar vigiando. Nós temos que ter a arma da vigilância. Nós temos que ter a arma da adoração. Nós temos que ter a arma da humildade. Nós temos que ter a arma da mansidão. Porque a palavra do Senhor, ela diz que aos mansos Ele ensina o seu caminho. E quando eu li essa palavra, que o Senhor falava que aos mansos Ele ensina os seus caminhos. E é por isso que muita gente ainda não aprenderam a andar nos caminhos do Senhor. Porque a arrogância não deixa. Quando a gente vai evangelizar, que vai pregar para alguém, você chega lá com toda mansidão. E aí, você quer Jesus? Você quer uma palavra? Uns aceitam, né? E outros já vem com aquelas palavras de grosseria. E a pessoa fica assim e diz: não, mas não vou parar, não, vou continuar. Mas porque a palavra do Senhor diz que aos mansos o Senhor ensina o caminho. Mas aqueles que são arrogantes, Deus não ensina. Se ele for escolhido, o Senhor vai preparar uma forma para moldar ele, quebrar ele. Até quando ele estiver mansinho, aí o Senhor chega e diz: agora eu quero falar contigo. É muito lindo trabalhar de Deus na vida de um escolhido. É lindo trabalhar de Deus na vida dos seus escolhidos. Por isso que Ele mesmo nos discipula. Para quando nós aceitar Ele, nós já estamos discipulados pelo Espírito Santo. Porque aí a gente vai começar a buscar Ele e Ele vai cada dia nos ensinando, cada dia nos aperfeiçoando. E para a glória de Deus, porque todas as pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus, que adoram a Deus, têm muitos testemunhos de vida, de experiência para com Deus para contar. Porque o nosso Deus é grande e é poderoso. E eu vi na irmã contar o testemunho da neta dela, e o Senhor me fazia eu me lembrar do testemunho que Deus fez na vida da minha neta. Aqui em Novo Nilo. Porque nem eu mesmo entendia e fiquei muito triste, mas até Deus usar uma pessoa para dizer: um dia tu vai se alegrar tanto porque eu te trouxe para Novo Nilo.
meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha parentela, a igreja que eu adorava a Deus. Eu estava me sentindo como um pintinho que andava viajando e caiu do cesto e ficou perdido no caminho. Mas ao mesmo tempo eu dizia, mas eu não estou perdido porque o meu dono foi quem me colocou aqui, sabe o meu endereço e conhece a minha necessidade. E no dia que eu estiver precisando, o Senhor vai enviar, o Senhor vai descer, o Senhor vai trazer, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. E aí a minha neta, ela tinha 2 anos, e ela se adoeceu e estava com muita febre e gripada, e ela era assim, bem tanguidinha, né? Aí eu fiquei pensando, eu não conhecia ninguém, eu não tinha número de telefone de agente de saúde, eu não tinha nada, mas eu tinha fé. E nós temos que guardar a fé, né? Ter a fé no Deus vivo. E aí eu orei, eu louvei, eu li palavra, eu tentava acordar ela e ela estava num sono que parece que não queria mais acordar. Não estava comendo. E estava só eu, disse, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque agora se essa menina falecer, como é que eu vou apresentar ela para a mãe dela? Que ela me entregou, ela vivinha. E de noite, para acabar de enterrar, estava à noite. E aqui, assim que eu cheguei, não tinha esse bocado de casa, não tinha, era só uma varedinha no escuro. Eu disse, mas quando Deus coloca nós num aperto, é para nós ter mais comunhão com Deus. Ele não nos deixa só. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos deixa só. E aí Ele prova a nossa fé para ver se nós acreditamos. E assim eu fiquei orando e buscando. Aí eu disse assim ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou orar bem aqui. E daqui a uns 2 minutos, se o Senhor não me responder, vai ser obrigado eu abrir a porta da rua e sair gritando. E as pessoas vão dizer, aquela serva do Deus vivo que foi lá para dentro do mar, que estava gritando meia-noite por meio de Novo Nilo. Se o Senhor não quiser que isso aconteça, ou o Senhor me esbarra no pé da porta, ou o Senhor faz um milagre. Porque tem hora que não é que a gente queira colocar Deus na parede, é porque é a necessidade. E a necessidade, a gente vê na palavra do Senhor, muitos que também andavam gritando atrás de Jesus. Como aquela mulher, né, que andava gritando, Senhor, Senhor. E aí os discípulos, quando ele chegou, ele ainda falou para ela, né, que o Senhor não tinha vindo, né, para aquele povo, que ele tinha vindo para o povo de Israel, que ele não era lícito dar o pão aos cachorrinhos. E aí ela adorou o Senhor e o Senhor mudou o quadro da história da filha dela, né, para a glória de Deus. Quando eu peguei na chave da porta, eu ouvi a voz de Deus. Não abre a porta e grita, porque eu estou aqui. E aí eu entendi que o Senhor estava lá desde o primeiro a tribulação que eu estava orando, ele estava lá todo o tempo, por isso que ele não deixou o pior acontecer. Aí eu lembrei até de Daniel, né, quando ele estava orando, e que depois quando o anjo desceu, né, ele disse que tinha ouvido a oração dele desde o primeiro dia que ele tinha feito, mas tinha algo que estava impedindo a oração dele descer. E aí ela estava dormindo, eu disse, Senhor, mas o Senhor acorda ela para me ver se ela realmente está melhor. Ela acordou, levantou, eu fiz o leite, dei para ela tomou e dormiu. Eu disse, agora eu sei que o Senhor curou ela. De manhã ela acordou, tranquila, boa, como se nunca tivesse sentido nada. Então, Deus, Ele nos coloca em aperto, não é porque Ele quer nos ver apertado, Ele aperta para ver a nossa fé. Para ver até onde vai a nossa perseverança, a nossa fé, do acreditar no Deus das causas impossíveis. Graças a Deus. Porque falar que nós servimos a um Deus das causas impossíveis, só para falar é mais fácil. Mas colocar em prática no dia da angústia, mas ele diz o quê? Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Lá no Salmo 50 e versículo 5, ou 15, que diz assim. Então é uma promessa que Deus ele fala, né, para nós. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, mas tu vai ter que me dar glória. Eu acho assim, muito maravilhoso, né? A pessoa meditar na palavra de Deus, que ele traz cada palavra que você está olhando e sorrindo, a pessoa pensa que você está, ele está
perdeu o juízo, tá o Lelé da Cuca. Não, nós estamos ligados no trono da graça de Deus. Louvado e exaltado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra, né, os principados deste século, contra as ordens espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Porque se fosse visível, né, irmão, mas é nós a altura. Então só adoração, só a oração, né, pela misericórdia de Deus, porque nós também não somos bonzinhos não, nós estamos caminhando para ver se a gente fica. Mas sempre eu digo que a gente é que nem se pode de escada. Quando pensa que está se endireitando, está se entortando para o outro lado, mas adorando a Deus e aos pés do Senhor. Porque nos pés do Senhor há abundância de alegria, há fartura de alegria. Por isso nós temos que tomar, né, toda a armadura de Deus, e para que nós possamos resistir os dias maus, porque os dias maus ele aparece na vida da gente, não é que a gente queira não, mas eles aparecem. E nos dias maus é que nós vamos, nos dias maus é como se ele estivesse nos colocando na prova daquilo que nós já estudamos. Nós já lemos, nós já oramos. Aí quando chega o dia mau é o dia da prova, é o dia de saber se você vai adorar ou você vai questionar, se você vai murmurar, como o povo que murmurava no deserto e não chegaram na terra prometida. E graças a Deus, porque nós temos um entendimento através da palavra de Deus. Porque às vezes eu admiro aquele povo que perseveraram, que serviram, que foram, né? E hoje a gente com a palavra para nos ensinar, às vezes com uma pequena coisa, a pessoa está querendo sair do prumo, querendo sair do ritmo, porque alguém não deu muita oportunidade, porque olhou de cara feia, porque disse alguma coisa, mas tudo contribui abundantemente, não é pouco, é abundantemente para aqueles que adoram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tudo contribui abundantemente para aqueles que adoram ao Senhor. E calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Louvado e exaltado seja Deus. Nós estamos com os nossos pés calçados, né? Com a preparação do Evangelho da paz. Porque nós que servimos a Deus, nós precisamos ter paz. Muitas das vezes a pessoa vai fazer visita e chega numa casa, tem alguém que está atribulado, sem paz. Mas como nós precisamos ter paz. Porque muitas das vezes ele está falando lá a tribulação e a gente está só em espírito, pedindo ao Senhor para agir. Quando ele termina de falar, até a tribulação dele já foi embora. Porque Deus, ele nos ensina a ter paz. E se a pessoa tiver com falta de paz, ele precisa pedir para Deus. Porque mesmo assim que eu aceitei Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, a gente precisa ir aprendendo do Senhor. Aí às vezes por nada eu ficava com aquela coisa que me tirava a paz, às vezes do nada, não precisava ninguém dizer nada, arrumando aquelas coisas, meu Deus, mas a tua palavra diz que é para nós estar com nossos pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos ter paz. E tomando sobretudo, né, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo, é com a fé. É através da fé. É que nós podemos apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. Porque às vezes ele chega para tentar roubar a nossa fé. Porque quando a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradar a Deus, aí o adversário da nossa alma, ele vai querer fazer de tudo para roubar a nossa fé. Porque a pessoa que não tem fé, o crente que não tem fé, ele não pode agradar a Deus. Então ele fica lá ao derredor, caçando, procurando o que é que te faz tu ficar sem paz. Que é para ver se ele vem e perturba, para ver se rouba, porque ele é o roubador.
E depois que ele roubar, não adianta botar a culpa não, porque ele só veio para o mundo matar, roubar e destruir. É nós que precisamos aprender. É nós que precisamos aprender. Pela misericórdia do Senhor. É nós que precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Para que nós possamos, através da fé, usar de autoridade para repreender o mal. Através da fé. Louvado e exaltado seja Deus. É na nossa família. Nós precisamos profetizar, porque Deus, Ele nos ensina a profetizar. Profetizar coisas boas na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família. Porque o Senhor Deus é grande. Nós servimos um Deus que Ele é grande, não é só de falar não. Ele é grande em poder, é grande em autoridade, é grande para fazer milagre. E Ele é o Deus das causas impossíveis. Quando Ele quer operar, Ele opera. Ele não precisa pedir opinião para ninguém. Quando Ele quer, Ele faz. Quando chega a hora dele fazer, Ele faz. E quando a gente está pedindo algo para o Senhor, pedindo, que vai chegar o dia, nós podemos ter a certeza que o dia da resposta do Senhor, ela chega. E nós não podemos desistir, porque às vezes só falta uma palavra. Só falta nós dizer em nome de Jesus, vai acontecer o milagre. Porque é no nome de Jesus que acontece. No nome de Jesus vai acontecer esse milagre. No nome de Jesus eu profetizo que tu já está curado. Em nome de Jesus eu profetizo que tu já está liberto. Em nome de Jesus eu profetizo a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Ele muda a história, Ele é o Deus das causas impossíveis que nós servimos. E tomando também, né, o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vemos que nós precisamos estar sempre na palavra de Deus. E muitas das vezes eu estava... Quando eu aceitei Jesus, eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes para me entender. Então, eu sempre que eu estava orando ao Senhor e estava buscando ao Senhor, aí vinha aquele, porque às vezes o inimigo quer colocar na nossa mente, né, coisa negativa. E eu pegava e ficava orando. E aí uma vez eu orando ali, porque o Senhor ele me ensinou mais assim, eu e o Senhor, aprender do Senhor. O Senhor, seu professor, às vezes sentei uma mão amiga para dizer assim, faz assim e assim. Então aprendi mais, foi assim, com o joelho no chão e o rosto no pó, e dizendo, Senhor, eu estou aqui, se chegou o dia da morte, me leva, se não chegou, me levanta. E é assim que Ele faz para conosco. E aí eu disse, Senhor, a minha mente está tão perturbada. Eu sou dona de casa. E o Senhor é dono do céu e da terra. Mas quando uma dona de casa vai limpar uma casa, ele não pega um espanador e sai tirando as poeiras. Então o Senhor envia, e a tua palavra diz que o Senhor tem um capacete da salvação. E eu estou precisando dele na minha mente. Então envia um espanador do céu, aí, do teu Espírito Santo, para espanar minha mente, para tirar as coisas negativas, porque senão eu não vou conseguir. E graças a Deus, que pela misericórdia dele, ele me fez, né? Me limpou aquela tribulação que estava na minha mente. Porque para uma pessoa que está, né, na luta, na guerra, como a senhora sabe por experiência, né? Ele precisa de um capacete. Porque o capacete da salvação que protege a cabeça, mas protege a mente. O capacete espiritual protege a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Para que nós possamos estar de pé. Para que nós possamos ser uma pessoa feliz, mesmo passando lutas e provas. Porque a palavra do Senhor diz que a formosura do nosso rosto está no coração. Então um coração alegre é a formosura do rosto, mas um coração triste é uma alma abatida, ela faz o rosto ficar muito abatido também.
E nós que servimos ao Senhor, nós precisamos andar alegre e feliz, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Porque aqueles que estão fazendo coisa desagradável, você vê eles pendendo e caindo, ainda dizem que está feliz. E nós que servimos a um Deus das causas impossíveis, nós temos motivo para dizer que somos felizes, porque nós temos um Deus grande que nos defende. Ele é quem nos defende. E que nós possamos estar orando uns pelos outros, orando pela obra, orando pelos ímpios, orando por a nossa casa, orando pelos pastores, pelos missionários, pelos que vão fazer a obra, pelos que ficam em casa, para que o Senhor desperte aqueles que ainda não foram. E assim nós precisamos estar orando com toda perseverança e súplica. Não é simplesmente só apresentar, é orar, suplicar, perseverar, pedindo, até ver a mudança, até ver a transformação de Deus na vida daquelas pessoas que precisam, que há uma necessidade, das pessoas que estão lá fora, reconhecer que há um Deus maior, ver que nós somos um povo feliz porque Senhor é um Deus grande, e que eles possam ter a vontade de andar propagando nas ruas que é feliz, porque às vezes eles olham e não veem de onde vem a nossa felicidade, e daquilo cria-se uma curiosidade. Eu queria ser feliz daquele jeito. Você chega na casa, tem um enfermo, você olha, vê que está faltando alguma coisa, ele está lá, oh, glória, e aleluia, todo feliz. Eu queria tanta essa felicidade. Mas a felicidade nossa, ela está em nosso dono, ela está em Jesus. Ela está no Espírito Santo de Deus, que convence o homem dos pecados e convence das falhas, convence da perdição, convence para que eles venham entender que só há um, que é Jesus Cristo, só há um caminho para ir para o céu. Então, que nós possamos cada dia mais estar meditando na palavra do Senhor, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. E eu agradeço tanto a Deus por essa oportunidade, por ter vindo para cá, por estar aqui sentindo a presença de Deus. Sentindo a presença de Deus é a coisa melhor que nós podemos sentir aqui na terra. É a presença de Deus. É a presença de Deus andar conosco por onde quer que nós andarmos. Que no dia da aflição, e o que o Senhor fala, eu estou aqui. Eu estou aqui. É muito maravilhoso sentir a presença de Deus. Siriandalabai, Siriandalabai, Siriandalabai. Oh, glória a Deus e aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Servir ao Senhor não tem preço. É muito bom adorar o Senhor. Adorar em espírito, em verdade. Adorar com a alma, adorar com a mente, adorar com o coração. Porque Ele diz que é melhor buscar Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Que nós possamos cada dia mais ter esse desejo de estar buscando ao Senhor. Desejo de se encontrar com o Senhor. Porque a igreja precisa ter desejo de se encontrar com Ele. E Ele tem desejo de se encontrar com a sua igreja. Para que nós possamos um dia se encontrar com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.